Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezadas filhas de Maria e também aqueles que estão nos assistindo de suas casas e nos ouvindo também pela Rádio Bom Jesus. A liturgia deste terceiro domingo, depois da festa da Epifania, na sua primeira leitura, que é a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, São Paulo nos convida a nós examinarmos a nossa consciência e nos aproximarmos diante do Senhor com o coração purificado, com o coração, com muita reta intenção, boa disposição diante de Deus. Sobretudo nos convida a nós não alimentarmos sentimentos ruins no mais íntimo de nossa alma. E um primeiro conselho que ele nos dá: não retribuirmos o mal com o mal. Não cabe a nós, a vingança não é um sentimento cristão. Entregarmos a Deus para que Deus faça a devida justiça. Ao mesmo tempo ele nos convida, nos exorta a um compromisso que é difícil, que custa para nós sacrifício, mas que é importante para o nosso convívio social. Naquilo que depender de nós e o quanto nós pudermos viver em paz uns com os outros. Nem tudo vai depender de nós, alguma discordância, alguma desavença, alguma coisa, mas ele nos diz: daquilo que depender de nós, daquilo que depende do nosso esforço, nós nos esforçarmos a isso, a sermos instrumentos da paz. Vivei em paz uns com os outros. E por isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele avança um pouco mais. Para aqueles que, porventura, podem considerar-se nossos inimigos, ou tivemos algum desencontro, alguma desavença, ou algo semelhante, ele nos diz: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. A nossa meta é nós alcançarmos o céu. E por amor a nosso Senhor, por amor do reino dos céus, vale a pena todo o sacrifício. Se nós olharmos, celebramos logo depois do Natal, no dia 26, a festa de Santo Estevão, diácono, foi o primeiro mártir. E os Atos dos Apóstolos que descrevem o martírio de Santo Estevão, diz que ele estava, aqueles que haviam ido discutir com ele, sobre o nosso Senhor, e ele vencendo todos eles naquela discussão doutrinária. E quando eles haviam perdido a discussão, decidiram apedrejá-lo, julgando que ele blasfemava. Santo Estevão estava de pé, olhando para o céu. E os Atos dos Apóstolos nos dizem que ele viu o céu aberto. E ele suplicava a Deus que Deus perdoasse aqueles homens que estavam ali erradamente lançando pedras contra ele. Senhor, não lhes imputeis este pecado. O que importava para ele era o céu. Já estava na iminência de chegar ao céu. Então, suplicando a Deus que Deus perdoasse aqueles que estavam naquele momento o apedrejando. Ele sofrendo fisicamente o apedrejamento, a dor física, moral, tudo isso, mas um coração inteiramente entregue a Deus. Senhor, não lhes imputeis este pecado. E assim nós podemos olhar na história da vida da igreja, sobretudo nos mártires, que ao serem martirizados, já antes da morte já perdoavam aqueles que o estavam matando naquele momento. Aí nós perguntamos: mas como que isso é possível? Eram tão diferentes de nós, pessoas semelhantes a nós, com sentimentos humanos semelhantes aos nossos. Uma coisa é certa: sem a graça de Deus, é impossível que nós possamos fazer isso sozinhos. Perdoar é um dom de Deus. E por isso nós precisamos, como o Evangelho de hoje vai nos ensinar, humildemente nos colocarmos diante do Senhor e pedimos ao Senhor que purifique o nosso coração, que nos ensine, que nos dê esse dom, essa graça,
de nós suportarmos as provações e de fazermos o bem, retribuirmos o bem com o bem. Aqueles que porventura nos querem mal, nos desejam mal, ou muitas vezes fazem ou fizeram mal diretamente a nós. Se nós cremos no Evangelho, se nós cremos na palavra do Senhor, e se nós confiamos nesse Deus que é fiel e que prometeu o céu pela nossa fidelidade, prometeu o céu pelo nosso perdão, prometeu o céu pela nossa misericórdia, com a graça de Deus, é assim que nós precisamos agir. Voltemos o nosso olhar para o Evangelho deste domingo. Duas orações preciosas para a nossa reflexão, dois momentos muito importantes e de muito ensinamento para nós. Se aproximou de Jesus um homem que estava ferido pela lepra, uma doença que destruía, a vida da pessoa, e mais ainda, tinha um impacto, emocional, psicológico muito grande, dentro do contexto social da época, a medida sanitária que era necessária, mas muito dura. Aquela pessoa que fosse identificada pela lepra era retirada do convívio social, tinha que ser retirada da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Leproso vivia com leproso, para evitar a disseminação da doença. Não havia controle, cura, tratamento para a doença naquele tempo. Então o impacto, seja emocional, psicológico, era tudo muito duro na vida da pessoa, além de estar ferido pela lepra. E algum leproso que passasse pela rua tinha que gritar, avisar que ele era leproso para ninguém chegar perto dele. Podemos pensar, ou seja, o quanto estavam de fato à margem de toda a sociedade essas pessoas. Mas esse homem se aproximou de nosso Senhor e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Certamente à distância, mas já ouviram alguma pregação de nosso Senhor? Certamente à distância, mas presenciaram algum milagre de nosso Senhor, Jesus curando os enfermos, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus e poderia curá-lo. E essa oração humilde, confiante, de alguém que sofria amargamente no seu coração, no mais íntimo do seu ser, tocou o coração de Jesus. Em diversos momentos do Evangelho, nós presenciamos isso. Às vezes muitos que estavam no entorno ali de Jesus, muito próximo, não obtiveram as graças. Talvez faltou a humildade, a verdade no coração, uma retidão de intenção, um coração mais aberto, mais disposto a ser mudado, transformado por nosso Senhor. E aquele homem rejeitado pela sociedade, mas um coração humilde, Deus olha sempre o nosso coração e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Voltemos a esse pensamento inicial da Epístola de São Paulo aos Romanos. O quanto nós precisamos purificar o nosso coração das ranhuras, muitas vezes, os desgastes com o nosso próximo. E às vezes não encontramos um caminho, não encontramos força para isso. Mas podemos, como esse homem, nos dobrarmos os nossos joelhos, nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar o meu coração dessas feridas da minha alma. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar o meu coração de tudo isso que faz tanto mal a mim, mas que muitas vezes a minha natureza clama por vingança, carregada muitas vezes de ódio ou de raiva, ou o que seja, indignação, injustiça, sentimentos de injustiça. E nós podemos, com muita coragem, com muita humildade e confiança diante do Senhor, nos curvarmos diante dele com muita verdade, com muita abertura de coração, dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu estou disposto a isso, dai-me essa graça. Sozinho não consigo, sozinho não posso, não sei fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me.
E nosso Senhor respondeu àquele homem: eu quero. Fica limpo, fica purificado. Mas segue aquilo que está escrito na lei. Vai mostrar-te ao sacerdote, como era prescrito pela lei, e os sacerdotes da antiga lei que conferiam, né? Tinha que conferir se a pessoa de fato estava curada da lepra para reintegrá-la no convívio social. E traz um outro sentido para nós, na era cristã. É nós nos apresentarmos ao sacerdote para pedirmos o perdão no sacramento da confissão. Mas a nossa confissão, ela tem que começar antes, na nossa oração diante do Senhor. Não só chegarmos apressadamente no confessionário, relatarmos nossos pecados, rezarmos o nosso ato de contrição, mas isso precisa começar antes. Depois de nós termos a fraqueza de pecarmos, de ofendermos a Deus, ao reconhecermos esse momento de fragilidade, de fraqueza, imediatamente nos colocarmos diante do Senhor e pedimos ao Senhor o perdão, para que a graça de Deus possa ir trabalhando no nosso coração. Se há uma falta grave, precisamos primeiro da confissão, para depois nos aproximarmos da comunhão, mas trabalharmos o perdão de Deus em nossa alma. Por isso a igreja nos convida todos os dias, quando nós participamos da Santa Missa, nós iniciamos a Santa Missa com um ato penitencial, para nós de certa maneira como que descarregarmos, né, as culpas do nosso coração, da nossa alma, e suplicarmos a Deus o perdão. E como poderemos, né, participar da Santa Missa dignamente, pedir alguma graça, ousar pedir alguma graça, se nós não iniciarmos com um pedido de perdão, reconhecendo a nossa condição de pecador e reconhecendo que não merecemos a graça, mas precisamos da graça, precisamos do Senhor? Por isso, ao rezarmos sempre o ato penitencial, ao cantarmos, acompanharmos esse momento, que seja muito verdadeiro e sincero, do mais íntimo do nosso coração, esse pedido de perdão. E se muitas vezes o coração está endurecido, supliquemos ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de ter um verdadeiro e sincero arrependimento, uma verdadeira e sincera contrição dos meus pecados. Um segundo momento tão precioso do Evangelho. Se aproximou de Jesus um centurião, um homem que não fazia parte ali do povo de Deus, era um chefe de soldados, um pagão, mas certamente, obviamente, já ouvira falar de nosso Senhor, dos milagres que Jesus fazia, e a graça estava de alguma maneira trabalhando no seu coração. E disse: Senhor, o meu servo está na minha casa gravemente enfermo. E Jesus age segundo os planos da sua providência de maneira diferente na nossa vida. Mas a todos nosso Senhor veio trazer a salvação sem nenhuma exceção. E sabe a melhor maneira de agir, o momento certo de agir, o momento e a maneira de tocar o nosso coração e fazer com que a graça encontre um coração receptivo. E aquele homem se apresentou a Jesus uma necessidade que nem era para ele, era para o seu empregado. E Jesus, que sempre nos surpreende quando nos aproximamos dele com verdade, com sinceridade. É preciso nós sempre fazermos essa experiência, essa intimidade com Deus. Deus sempre nos surpreende de maneira muito positiva, quando nós com muita verdade e sinceridade a Ele nos apresentamos e a Ele nos entregamos. E o Senhor disse prontamente: eu irei e o curarei. E aquele homem se surpreendeu com a atitude de Jesus. Ele nem era ainda discípulo de Jesus, não era ali do povo de Deus, veio de longe, de outra cidade, de outra região. Mas Jesus se prontificou, veio para trazer a todos a salvação. Eu irei e o curarei. E a graça já vem trabalhando no coração daquele homem, que faz um ato de fé, que talvez muitos ali não fizeram diante de nosso Senhor. Jesus faz referência a isso. Disse: Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, eu nem sou digno de recebê-lo. Basta só dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. A igreja traz essa oração desse homem que foi tão importante e nos faz rezar todos os dias na Santa Missa. Nesse momento da Sagrada Comunhão, quando o Padre apresenta a nós o Senhor,
presente na Eucaristia: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha morada, no meu coração. Basta só dizer uma palavra, a minha alma será curada, a minha alma será salva. Como Jesus disse a ele, o meu servo ficará curado. É tão importante, prezados irmãos, nós meditarmos a palavra de Deus, para quando nós nos colocarmos em oração, nos lembrarmos que essas palavras alcançaram tantas graças, tantos dons de Deus, e não simplesmente repetirmos maquinalmente. Quando chegar o momento da comunhão, ao rezarmos todos juntos, não é: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa. Nos lembrarmos dessa passagem do Evangelho e dizemos isso com muita verdade. Mas o Senhor pode curar, salvar, santificar a minha alma e conceder as graças que eu mais preciso, a minha salvação, a minha conversão verdadeira e sincera. E mesmo se nesse dia nós não estivermos ainda preparados para recebermos a comunhão sacramental, que seja uma preparação para a comunhão espiritual, para que o Senhor venha com a sua graça e a graça vá trabalhando em nosso coração. Mas dizemos isso com muita verdade e sinceridade. É a nossa crença no Evangelho: Senhor, eu não sou digno, de fato. A um coração humilde e sinceramente arrependido, Deus não nega o seu perdão, não nega a sua graça. E é bastante interessante os detalhes do Evangelho. São Mateus diz que Jesus se surpreendeu com a oração daquele homem, com tamanha fé daquele homem. E ele disse mais: Senhor, ele, de certa maneira, como foi explicar para Jesus: eu sou um chefe de soldados, tenho soldados às minhas ordens, dou ordens a ele e eles cumprem essa ordem. Vai a tal lugar, faz tal coisa, ele faz, me obedece, vem me prestar contas. Como que tentando explicar para Jesus: o Senhor é Senhor de tudo, da vida, da morte, da saúde, da doença, de tudo, dos corações. Mesmo à distância, basta só dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. Como é bonita e maravilhosa a nossa Santa Fé Católica. Como é importante para nós, ao nos colocarmos em oração, temos a ciência com quem nós falamos, com quem nós conversamos, e a transformação que de fato pode acontecer em nossas vidas, em nossos corações. E todos nós, pela nossa fragilidade, por todos os nossos defeitos, pela fragilidade humana, às vezes rezamos, mas com muita facilidade rezamos maquinalmente, e nos damos por satisfeitos e nem damos às vezes a devida importância, e muitas vezes retardamos tanto em conseguir tantas graças. E Jesus se surpreendeu com a atitude daquele homem e disse: vai, e seja feito como tu acreditaste. Eu não encontrei uma fé tão grande em toda Israel. Vai e seja feito como tu acreditaste. E diz o Evangelho: naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Prezados irmãos e irmãs, vamos nós, com essa liturgia de hoje, nós aprendermos a rezar, nos conscientizarmos daquilo que nós já aprendemos, isso, toda a nossa vida cristã, católica, mas para que nós sejamos mais conscientes na hora da nossa oração, que nós supliquemos ao Senhor as graças que nós mais precisamos, sobretudo a transformação do nosso coração, que nós tenhamos essa boa disposição de fazermos o bem ao nosso próximo. Santa Inês foi martirizada, do iniciozinho, a sua morte, iniciozinho do século IV, no tempo das duras perseguições. Uma jovem bonita, uma jovem rica, da nobreza romana, junto com Santa Cecília, das grandes santas aí do início da igreja. Seu nome está presente no cânon da missa. Foi pretendida por muitos jovens, mas como ela havia manifestado que ela havia se consagrado ao Senhor, eles então a denunciaram. As autoridades romanas, como os cristãos, eram denunciados. Sobretudo pelo seu grande amor, a santa virtude, a virtude da pureza, recebeu uma condenação muito humilhante. Foi levada a um prostíbulo para que ela fosse desonrada. A história nos diz que milagrosamente os anjos a protegeram, os cabelos da sua cabeça cresceram, cobriram todo o seu corpo, e ninguém ousou se aproximar dela para tocá-la.
Recebeu uma segunda condenação para ser queimada e o fogo não lhe tocou. E mesmo diante de tantas evidências, que era uma jovem de Deus, protegida por Deus, milagrosamente protegida por Deus, ainda assim os corações duros, quando estão fechados à graça, mesmo diante de tanta verdade, não conseguem ver. Por fim foi condenada a ser decapitada a jovem, mártir e virgem Santa Inês, modelo da juventude, exemplo para todos nós, por amor do reino dos céus, para guardar a santa virtude, para não fazer o pecado. Vale a pena todo o sacrifício, vale a pena a morte, para servir ao Senhor e esperando do Senhor um dia a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.